Olá, muito boa noite, como sempre aqui pontuais, né, na nossa live de segunda. Já tava com saudade de vocês. Hoje o tema é bom, gente, toda segunda-feira eu falo isso, mas é porque os temas têm sido muito bons. Semana passada eu conversei com vocês diretamente lá de Guarapari, que eu tava descansando um pouquinho, né? E hoje a gente já tá aqui nos nossos estúdios. Já tô de volta ao meu escritório. Boa noite, Natália. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Já estou aqui diretamente dos nossos estúdios de toda segunda-feira. Vocês estão percebendo aqui, né? Pelo cenário, para falar um pouquinho sobre o nosso tema. E hoje é um tema muito bacana, muito focado pro advogado autônomo, mas se você não for advogado autônomo, também dá para aproveitar muita coisa aqui. Tem muito material bacana que nós vamos conversar, porque a base da conversa é a mesma, né? Só mudam algumas nuances. Então, mesmo que você seja um advogado que tem um pequeno escritório, né, que trabalha com um time, aí também vai aproveitar bastante a nossa live. Mas o foco principal serão os nossos queridos autônomos, que eu acredito, inclusive, que seja a grande maioria, tá? Tô esperando um pouquinho o pessoal entrar aqui. Nossa live é uma live com muito conteúdo, mas com uma duração aqui bem curtinha, justamente para que vocês consigam pegar os temas, pegar aqui todo o panorama que eu tô trazendo e aplicar no dia seguinte, às vezes até na mesma noite, que consegue já começar a aplicar o que eu tô falando. Então já pega a caneta, pega o papel, vamos anotar, vamos ter insights, é importante que vocês trabalhem assim. Eu venho aqui de uma sequência de 11 lives, essa é a nossa 11ª live de segunda e o tema promete. Gente, eu não gosto de ficar embromando muito aqui no nosso início, né? Mas vou contar pra vocês só uma história rápida. Hoje foi, na verdade sim, a gente ficou muito pouco tempo fora, né, do escritório em recesso. Mas hoje, depois da virada do ano, foi o primeiro dia em que eu retornei. Já atendi cliente, hoje nós fizemos diversas reuniões, a equipe toda, né, já fizemos uma quantidade bem interessante de reuniões, já fizemos 6 reuniões hoje. Já teve cliente aí com contrato fechado e tudo aplicando essas técnicas que eu trago aqui para vocês, tá? Ótimos clientes, bons contratos e um giro, uma rotatividade muito interessante. Então, gente, é para pegar a dica e começar a aplicar, porque se funciona para mim, se funciona dentro do meu escritório, se vocês souberem os princípios, souberem aplicar as coisas que a gente conversa aqui, vai funcionar para vocês também, tá joia? Então, sem grandes delongas, eu vou pedir para que quem for entrando, envie essa live para outros colegas advogados, aperta o coraçãozinho aí, porque quanto mais a gente interage aqui, mais o Instagram entende que o nosso assunto, o nosso tema é relevante e para mais pessoas ele vai enviar. E é bacana que a gente começa a formar uma comunidade aqui, né? Começa a trocar uma ideia legal, eu consigo sanar as dúvidas de vocês, a gente consegue ter uma troca, eu conto histórias, né, do que aconteceu lá no escritório e vocês vão pegando e aprendendo com as nossas experiências também. Para quem não tem sócio, para quem não tem parceiro aí dentro do escritório, isso aqui é uma troca maravilhosa, porque vocês vão trocar comigo, vão aprender com as minhas experiências também, vão poder tirar dúvidas, trocar ideia, e isso é muito importante. Então, para quem for entrando, já aperta o coraçãozinho, manda na setinha aí essa live para outros colegas e mais do que isso, gente, mandem as dúvidas. Eu estou aqui para trocar ideia com vocês. Então manda aqui nos comentários ou escreve na interrogaçãozinha quais são as dúvidas de vocês e a gente vai respondendo ao longo da live, que também posso responder no final, né, para trocar uma ideia bacana. E aí vamos começar. O tema da live hoje, gente, é justamente ensinar, trazer para o autônomo a visão de que ele também pode e deve, mais do que pode, tá? Deve trabalhar o comercial. Cássia, pelo amor de Deus, mas eu trabalho sozinho. Como que eu vou dar conta de tudo? E é isso que a gente vai aprender aqui.
a como inserir o comercial, como trabalhar as vendas, mesmo sendo alguém que trabalha sozinho, tá? E tirem da cabeça de vocês de que isso é algo privativo de um escritório com muitas pessoas trabalhando. Não, você que trabalha sozinho também pode fazer a mesma coisa que nós fazemos lá, dentro das proporções aí do tempo que você tem, tá, joia? E a minha ideia é trazer essa realidade para vocês, porque prestem bem atenção nisso. Eu ensino muito isso nos meus cursos, das minhas lives, das minhas mentorias. Gente, vou pedir para que quem for entrando aí já envie essa live para outras pessoas, vamos chamar a galera para cá, porque esse tema vai render bastante e eu quero muito que vocês mandem as dúvidas para mim, pra gente trocar uma ideia, tá? Hoje eu quero muito responder perguntas, trocar ideia, porque eu tô aqui para isso, para compartilhar com vocês. Quero que vocês compartilhem comigo também, porque às vezes o insight que vocês tiveram pode me ajudar lá no meu escritório. Vamos trabalhar essa troca aqui, combinados? Vamos colocando as dúvidas aí nos comentários. E o que a gente precisa entender? Antigamente, gente, a advocacia era muito diferente do que é hoje, né? Hoje um advogado, mesmo que ele decida que ele vai ser autônomo, que ele vai seguir carreira solo, ele tem que aprender coisas que antigamente a gente não precisava, né? Antes, o que acontecia? O advogado, ele se formava, montava uma sala, né? Colocava aquela mesa bonita, uma cadeirona imponente e ficava ali esperando o cliente chegar. E ele vinha. E quando o cliente vinha, ele já sabia que ele ia ter que vender o carro para pagar, ou que ele ia ter que fazer um empréstimo no banco para pagar aquele advogado, porque a cultura era totalmente diferente. O mercado era totalmente diferente. Só que hoje não funciona mais assim, doutores. Pelo amor de Deus. Hoje nós estamos num mercado altamente competitivo, com muita gente. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter conhecimento que as pessoas não têm. Então essa história de ficar sentado esperando o cliente chegar já foi. Agora a gente precisa atuar de forma ativa, ir em busca desse cliente. E o comercial, ele serve para isso, justamente para que você vá atrás do cliente de maneira permitida pela ordem, tá? Pelo amor de Deus, vamos entender isso. É para isso que serve o comercial. Toda empresa que se preze, né? Todo negócio tem uma equipe de vendas por trás, tem alguém cuidando do marketing, cuidando das vendas. E entenda, se você é um advogado autônomo, você tem que cuidar de tudo isso. E você precisa aprender a fazer essas coisas. Óbvio que dentro das proporções do tempo em que você tem como autônomo, mas você precisa inserir isso na sua rotina. E tem que ser diário. Você vai trabalhar o comercial e eu vou ensinar aqui como fazer isso, tá, gente? De maneira diária. Então, hoje em dia, galera, o advogado ele tem que aprender sobre marketing, ele tem que aprender sobre vendas, ele tem que saber um pouquinho de financeiro, ele tem que saber sobre gestão e por aí vai, por aí vai. A gente precisa engordar o nosso porquinho, né? E a gente, só que, mesmo aprendendo sobre tantas coisas, o que a gente tem que ter em mente? Que tudo começa pela venda. Então, o comercial, a venda, é a parte mais importante do seu negócio. Então, se você estivesse me perguntando aqui, Cássia, eu começo a aprender todas essas expertises aí por onde? Pela venda. Você vai aprender a vender, porque o que acontece? Eu sempre ensino muito nas minhas mentorias o seguinte: você vai fazer o sucesso do seu escritório em cima do dinheiro do seu cliente. Então você fez uma venda, engordou o porquinho, investiu no seu negócio. Fez outra venda, engordou o porquinho, investiu mais no seu negócio. E por aí vai, gente. Então tudo começa pela venda. E é por isso que vocês precisam atentar para isso. Cássia, mas eu não suporto falar desse assunto. Você precisa aprender a gostar de lidar com isso. Você precisa aprender a como lidar com isso dentro do seu negócio. E aí pense o seguinte: sem cliente, não tem escritório que rode, não tem autônomo que coloque comida na mesa. Então, por isso que a gente fala que a venda é o mais importante. Só que não adianta tentar fazer venda de qualquer maneira, gente. Nós precisamos aprender a como fazer isso de uma maneira
direcionada, estratégica, porque assim a tua roda sempre vai girar. Você sempre vai ter novos clientes. Então não é fazendo, como dizia lá no Quiro Interior, de onde eu vim, né? A moda vamos-se embora. Nós vamos aprender a trabalhar essa venda na advocacia e, inclusive, o comercial como autônomo, de maneira estratégica, para que você sempre continue tendo novos clientes, sempre continue tendo novos clientes. E aí, o que vai acontecer aqui hoje? Você vai entender o seguinte: o comercial, ele tem que estar na tua rotina diária. Então as vendas, elas têm que fazer parte da tua rotina diária, como se fosse audiência, como se fosse atendimento do cliente, como se fosse um prazo que você faz, as iniciais. Então isso vai entrar dentro do teu dia a dia, tá? Tem que ser feito todo dia. E mais do que isso, você vai inserir na tua rotina. Isso vai virar rotina para você, da mesma maneira que as outras atividades do advogado são rotina. E isso vai ficar prático, vai ficar mais fácil, ele vai fazer parte do seu dia a dia. E aí, você deve estar se perguntando, tudo bem, Cássia, eu já entendi que eu preciso ter novas expertises, eu já entendi que de todas as expertises que eu preciso ter, a primeira e a mais importante é aprender a como vender, né, dentro do permitido pela ordem. E já entendi também que mesmo sendo autônomo, trabalhando sozinho, eu preciso ter um comercial ou ser o comercial dentro do meu escritório. Mas como, né, que nós vamos fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. E é agora que eu vou te explicar como fazer, como que a gente vai trabalhar esse comercial, mesmo trabalhando sozinho. Primeira coisa, gente, que vocês têm que pensar é o seguinte: a gente precisa, todo mundo precisa ter uma agenda. Tem algumas pessoas que preferem uma agenda de papel, outras pessoas preferem uma agenda do Google, mas você precisa controlar as suas atividades. Buscar uma maneira aí que seja mais confortável para você de controlar as suas atividades. Eu vi aqui que o Renan Carneiro aqui, ele é coach maravilhoso, entrou, ele trabalha muito esse tema de gestão de tempo, gente, e gestão de tempo para empresários. Então a gente se adapta muito a isso, né? Mesmo sendo autônomo, nós temos uma pequena empresa. E aí o Renan ensina muito, se vocês quiserem seguir o Renan, vai lá, porque ele tem dicas maravilhosas de gestão de tempo. O que eu tô trazendo para vocês aqui é o que funciona para mim, muitas coisas eu aprendi com ele, então vai lá, corre, segue, porque tem coisas valiosas lá no Instagram dele. Mas o importante é a gente saber o seguinte: nós precisamos gerenciar o nosso tempo. Quando você gerencia o seu tempo, tudo começa a caber. Coisas que a gente pensava que não tinha como inserir na nossa agenda, a gente percebe que tem como, né? Todo mundo me pergunta: Cássia, pelo amor de Deus, mas como é que você faz tanta coisa? Organização. Até porque o tempo ele vira prioridade. Então a gente aprende a lidar com as tarefas, entendendo o que tem que ser feito em cada momento, né? O que não pode ser adiado. E aí, primeira coisa, você tem que ter uma agenda para organizar as suas atividades diárias. Eu organizo as minhas atividades na agenda do Google. Lá no Gmail, quem tem Gmail, acho que grande parte das pessoas usam o Gmail. O Gmail tem uma agenda. E essa agenda, ela fica sincronizada, você consegue sincronizar, mesmo quem usa iOS, quem tem iPhone consegue usar, tá, gente? Eu uso o iPhone e eu tenho essa agenda do Google. Lá você consegue controlar todas as suas atividades, detalhar, convidar pessoas para participar das reuniões. Você consegue fazer várias coisas ali naquela agenda e consegue ter acesso a ela na palma da mão do seu celular. Então é uma agenda muito útil, ela é gratuita, vocês não precisam pagar nada por isso e ajuda muito na organização do tempo, tá? Então lá no escritório também a gente usa, além do nosso sistema, né, de gestão de processos, de gestão de tempo, a gente também usa a agenda do Google. Sincroniza as agendas de todo mundo, né? Mas usa a agenda do Google. E é uma agenda que eu uso também nas minhas tarefas pessoais. Então, o primeiro passo é isso. E aí, sabendo disso, você tem que entender o seguinte: as atividades do comercial, elas têm que estar inseridas na sua rotina diária. Mas como você vai fazer para inserir essas atividades, né? E eu disse que tem que ser feito de forma diária.
Você vai primeiro listar. Vai fazer uma lista de todas as atividades do comercial que você precisa praticar naquela semana, né? E isso vai facilitar muito, 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 muito a sua vida. Mas, Cássia, eu não sei quais são as atividades do comercial. Calma que eu vou te explicar também, a gente vai chegar lá juntinhos, tá? Eu tô trazendo aqui a premissa, a gente tá construindo a base para você desembolar e o restante conseguir entender o que eu tô falando, tá? O importante é a gente primeiro entender isso aqui. Você tem que ter uma agenda, tem que entender que as atividades do comercial têm que estar inseridos nessa agenda diária sua. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro você vai listar todas as atividades que você pratica aí dentro do comercial. Cássia, como que eu listo isso? Para listar essas atividades, você vai responder a duas perguntas, que são duas perguntas bem simples. Anota isso, depois quebra a cabeça e troca uma ideia comigo, tá? São duas perguntas bem simples. O que eu posso fazer para que... Atividade, pense em atividades, tá? O que eu posso fazer para que aqueles clientes que eu já tenho continuem aqui comigo e me referenciem novos clientes? Olha que pergunta. O que eu posso fazer para manter os clientes que eu já tenho e fazer com que estes clientes me referenciem novos clientes? Tá vindo um monte de atividade aí na sua cabeça, né? Então liste estas ações. Isso aqui, gente, é a resposta para as respostas que você tem aqui, chama-se de criar relacionamento com o cliente. Aqui a gente está trabalhando relacionamento com o cliente, com os clientes que você já tem. Liste essas atividades. Depois você listou essas atividades, você vai listar respondendo uma outra pergunta. O que eu posso fazer para buscar novos clientes? E aí liste estas atividades. Aqui vai surgir muita coisa para ser feita, né? E o mais interessante é, gente, nós estamos hoje na nossa 11ª live. Eu já fiz 10 lives. E dentro dessas 10 lives eu já falei, já ensinei a como se posicionar, como prospectar, já ensinei várias coisas, como vender na advocacia dentro do permitido, e essas atividades elas estão todas dentro dessas lives. Então volta aí, assiste, não deixa de assistir, tá joia? Volta lá e assiste, vocês vão ter muita clareza aqui do que responder. Então, respondeu essas duas perguntas, listou as atividades que você tem que fazer, você vai dividir essas atividades. Pergunta 1, relacionamento com o cliente. Pergunta 2, prospecção de novos clientes. E aqui você criou 2 setores novos, mesmo sendo autônomo, que é o comercial 2, que é o relacionamento com o cliente, e o comercial 1, que é a prospecção de novos clientes. Aqui dentro do comercial 1, gente, você vai trabalhar com gente que normalmente não te conhece, que veio indicar de outras pessoas, é um trabalho muito mais frio. E o comercial 2 é um trabalho forte com aqueles clientes que você já tem. Mesmo que você que você só tenha um cliente, trabalhe esse comercial 2, pelo amor de Santo Cristo. Esses clientes têm que ficar agarrados em você, não deixa ele ir embora, tá? Eu já falei também em lives anteriores da importância do cliente que nós já temos para a rentabilidade do nosso escritório. Então fiquem ligados nisso, não deixem de fazer o comercial 2, o relacionamento com o cliente. E aí, dividindo essas tarefas, né? O que você vai fazer? Você vai inserir essas atividades na sua agenda. Só que, para ficar mais fácil ainda, listar essas atividades, será muito importante que você já esteja posicionado. Já tenha escolhido uma área ou algumas áreas de atuação, porque aí a estratégia fica mais fácil, gente. Para criar a estratégia fica mais fácil,
quando você está posicionado. Olha como eu estou construindo os temas. Eu fiz uma live ensinando a como se posicionar. Vai lá, retoma esse tema, aprenda como se posicionar. Isso vai ajudar muito, muito, muito. Inclusive na hora de listar as atividades, né? Então, volte. Ai, Cássia, eu não me posicionei, eu não sei como fazer, não estou com tempo agora, não sei o que. Escolhe uma área, então começa por ela, tá? Eu já falei também algumas vezes e falei nessa live anterior que quando você se posiciona também não quer dizer que você morreu para as outras áreas. Calma, tudo é um processo. E se você escolher errado, você escolhe de novo, tá, gente? Fiquem tranquilos, vamos fazer as coisas de maneira mais leve e estratégica. Então será muito mais interessante se você já tivesse posicionado. Eu vou te dar alguns exemplos de atividades que nós praticamos lá no escritório, relacionadas ao comercial 1, que é a busca de novos clientes, e relacionadas ao comercial 2, que é o relacionamento com aqueles clientes que nós já temos para que eles continuem nos referenciando. Vou dar alguns exemplos. O que nós fazemos de atividade diária de prospecção de novos clientes? Nós temos algumas páginas, né, na internet, e esses clientes eles fazem contato com a gente, tirando dúvidas, querendo orientação por intermédio dessas páginas. E aí nós diariamente respondemos a esses contatos, ligamos para esses clientes, tiramos as dúvidas, agendamos reuniões. Outra atividade diária que nós fazemos, nós buscamos, né, novos clientes em outros locais que estão mandando dúvidas e tudo mais. A gente já usa até bastante o Jus Brasil hoje. Vai lá, tira a dúvida desses clientes, faz o contato diário com esses clientes. A gente participa de grupos de networking, a gente participa de palestras, a gente participa das comissões da OAB, a gente diariamente marca reuniões com possíveis parceiros estratégicos. Também já ensinei a como fazer parcerias estratégicas e rentáveis. Eu sei que todo dia eu tenho que buscar alguma coisa para trazer novos clientes para o meu escritório ou repetir as atividades que eu já faço que precisam ser repetidas. Eu estou dando alguns exemplos, tá, gente? Agora eu vou dar alguns exemplos de comercial 2 que nós fazemos, né? Criando relacionamento com o cliente. Esse negócio de comercial 1, comercial 2 eu aprendi num curso que eu fiz, que é com o Conrado Adolfo. Ele é muito focado em comercial para empresas, não só para escritórios de advocacia. O curso dele é maravilhoso e ele fala muito sobre isso. Então, dando os créditos aqui para o Conrado, eu aprendi isso com ele, tá? E é maravilhoso. Vou dar um exemplo agora de algumas atividades do Comercial 2 que nós fazemos também, né? Comercial 2, a gente liga para o cliente para atualizar o processo, para dizer novas áreas, para explicar para ele que nós estamos com novas áreas no escritório, ou que nós estamos com algum produto novo lá, trocamos uma ideia com ele, ligamos para saber como ele está, mandamos mensagem para perguntar como ele está, mensagem de feliz aniversário, perguntamos se ele está precisando de alguma coisa, chamamos para reuniões estratégicas, para explicar para ele o andamento do processo. Então olha como eu estou criando relacionamento com esse cliente. Aí eu aproveito, né, já apresento meus parceiros, já apresento os advogados novos que eu contratei e eu vou criando relacionamento com esse cliente. Eu mando pesquisa de satisfação para ele responder e me dizer o que ele está achando do meu serviço. Dentro dessa pesquisa de satisfação, pergunto se ele conhece alguém que ele pode me indicar e eu já vou trabalhando isso dentro da cabeça dele. Olha quantas atividades que eu já dei vários exemplos aqui, tanto de comercial 1 quanto de comercial 2. Vocês podem pegar essas inspirações, trazer para ir para o negócio de vocês, gente. O que é importante? Depois que você listar essas atividades, você vai separar 1 hora por dia para focar somente no comercial. E vai inserir essas atividades na sua agenda, ocupando 1 hora por dia. E aí você separa 30 minutos do comercial 1,
30 minutos do comercial 2 e pratique essas atividades. Vocês vão ter uma visão completamente diferente da advocacia depois que vocês começarem a trabalhar dessa maneira. Eu tô desde a primeira live pedindo pra gente mudar o mindset, mudar a visão, mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Pensem nisso, façam isso, porque isso muda a realidade, tá? Logo quando eu montei o meu escritório, eu fui meio a moda, vão-se embora. Eu não sabia o que fazer para prospectar cliente. Eu não fazia ideia de onde o cliente vinha. Eu ficava igual um peru tonto. Só que o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui me informar. Fazer cursos, justamente para engrandecer essa área dentro do meu escritório. E você, como autônomo, pode fazer a mesma coisa. Gente, eu tô falando de material de 11 lives. Vocês têm material gratuito aqui. Isso vai mudar a visão de vocês, é fato. Não tem outra alternativa. Se você começar na minha primeira live até aqui e aplicar o que eu tô falando, a tua realidade vai mudar. E você vai parar de reclamar que não tem cliente. Você vai parar de reclamar que os clientes não querem pagar, que estão pagando pouco, que estão reclamando do preço. Você vai parar. Por quê? A tua agenda vai começar a ser movimentada. E você não vai ficar mais perdendo tempo preocupado com isso. Você vai ganhar tempo preocupado em aplicar o que a gente está falando aqui. E aí os clientes vão começar a vir cada vez mais. Isso é fato, gente. Não tenham dúvida disso. É fato. E aí, depois que você inseriu isso na sua agenda, começou a colocar o comercial rodar, você vai... Depois não, né? Nesse momento agora, você já começa a pensar o seguinte: nós, advogados, trabalhamos com vendas complexas. E isso requer que você segure a ansiedade. Cássia, pelo amor de Deus, o que é uma venda complexa? Vou explicar o que é uma venda simples para depois explicar o que é uma complexa, para vocês entenderem como que a advocacia lida com vendas complexas. A venda simples é aquela que vem pelo impulso. Você está no supermercado, passando com o carrinho, no caixa, viu uma bala, deu vontade de comprar, comprou, botou ali no meio da compra, pagou e acabou, nem pensou. É uma venda simples, é uma venda por impulso, é uma venda que você fechou ali na hora. A venda complexa não, ela tem um valor mais alto, ela demanda uma análise. A pessoa vai para casa, pensa, conversa com o marido, conversa com a esposa, avalia. Por quê? Vê se cabe no orçamento dela. Então você tem todo um trabalho de prospectar, de esclarecer as dúvidas, de entregar algo para ela primeiro, para que depois ela cogite fechar com você. Então a gente tem que ter muita tranquilidade para entender que talvez não seja de um dia para o outro, talvez você não feche aquele contrato no mesmo dia. E é por isso que a roda tem que girar. É por isso que você tem que fazer todos os dias. Porque senão você não fecha o ciclo da venda. Se você prospectou um dia e não prospectou no dia seguinte, não foi lá e perguntou para aquele cliente: e aí, vou marcar? Morreu tua venda. Ele vai fechar com um outro que continuou ali firme no processo da venda complexa com ele. É por isso que tem que ser feito todo dia, meu santo Jesus. Só que a gente não entende. A gente coloca tudo na frente da venda. A gente coloca tudo na frente do comercial. Eu já fiz isso. Mas não façam. Faça sua prospecção diária. E aí, sabendo que a gente trabalha com uma venda complexa, sabendo que essa venda demanda energia, demanda tempo, às vezes você leva 2 semanas para fechar com o cliente, às vezes mais.
você precisa acompanhar este cliente. Use um funil de vendas. Cássio, o que é o funil de vendas? Eu também tenho uma live explicando isso, tá, gente? Eu tô repetindo que eu tenho uma live explicando isso porque eu realmente fiz várias lives. Uma está ligada à outra e a gente constrói esse pensamento juntos. Mas independente de você ter assistido ou não as lives anteriores, você só com essa live aqui já consegue fazer o que eu tô falando. Porque eu trago os links, eu faço os resumos. Então você vai entender agora o que é o funil de vendas. O que é o funil de vendas de maneira bem simplória? Galera da venda aí, calma. É o processo, é o passo a passo que o teu cliente percorre até fechar o contrato com você. Então, qual é o passo a passo normalmente do teu escritório? O que você faz primeiro, segundo, terceiro? Quais são os passos que aquele cliente segue do momento que ele faz contato com você até ele fechar o contrato? E isso aqui é o funil. Você vai fazer o quê? Como você vai usar esse funil? Você vai listar essas etapas numa planilha. Tá? Você vai colocar essas etapas numa planilha e vai acompanhar o cliente. Vou dar um exemplo. Conversei com o senhor João hoje. O senhor João, ele tá com problema, enfim, mas eu preciso que ele me envie alguns documentos. Já fiz a reunião com o senhor João, ele ficou de me mandar os documentos. Você vai colocar ele lá embaixo de aguardando o envio de documentos. Dentro do seu funil ele tem uma etapa, né? Aguardando documento. Coloca ele ali e coloca uma data. Que dia que eu vou fazer contato com o seu João para cobrar esses documentos dele? Coloca uma data e faça contato com o seu João para cobrar esses documentos dele. Seu João mandou os documentos, agora está aguardando análise, pula para outra etapa. Quando que você vai dar um retorno para o seu João? Bota a data lá e sempre escreva as observações. Para que, quando você for fazer contato novamente com esse cliente, você tenha um histórico dele. Ele vai se sentir importante. Puxa, a doutora Cássia, ela sabe quem eu sou, ela lembra do meu caso. Eu nem fechei com ela ainda, mas ela sabe. Até detalhes bobos, gente, é bacana a gente notar. Ele falou, doutora, eu não consigo marcar com você essa semana porque o meu pai tá passando mal. Mas semana que vem a gente conversa. Aí você bota lá pra ligar pro fulano de tal na semana que vem, porque ele falou que essa semana o pai dele tá passando mal. Quando você for fazer contato com ele de novo, você vai falar, oi fulano, tudo bem? Tô te dando retorno, porque você falou que conseguiria marcar uma reunião essa semana, seu pai melhorou? Isso é venda. Olha, gente, que delícia isso. Isso é venda, esse cara vai ficar apaixonado. Caraca, a doutora lembrou que meu pai estava passando mal. Ela se importa comigo. Nós estamos lidando com pessoas. A gente está lidando com gente. E as pessoas, elas gostam de se sentir lembradas, de se sentir importantes. Começa a rolar uma reciprocidade. Puxa, eu preciso fechar com essa advogada porque ela se importa comigo. Não é para ser falso não, gente, é para se importar mesmo. Lá no escritório nós não temos mais um processo, nós lidamos com mais uma pessoa. Aquilo ali às vezes é o processo da vida daquela pessoa. Então tenham realmente esse carinho, mas olha como isso é a venda complexa na veia, e é aquilo que a advocacia pratica e tem que praticar. E você precisa usar o funil de vendas para acompanhar isso. Vocês conseguiram chegar aqui junto comigo? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre como trabalhar as vendas e um comercial ativo, né? Mesmo sendo autônomo, mesmo estando sozinho, você é a sua eu presa, né? Você faz tudo. Você serve o cafezinho, você faz audiência, você faz... E o comercial, ele tem que estar inserido nisso. Não tem para onde fugir, meus amigos. Hoje em dia a advocacia mudou. A gente precisa aprender novas coisas. E aí, qual é o passo a passo que você segue
segue para ter um comercial estruturado, mesmo sendo autônomo? Lá no escritório a gente já fez isso por muito tempo. Eu e o Rogério nem sempre nós tivemos equipe junto com a gente, né? Antes éramos só nós duas e a gente fazia tudo, inclusive o trabalho do comercial, e era feito todos os dias. Nós ficamos muito boas nisso, sabe? Nós ficamos excelentes nisso, porque a gente fazia todo dia, é o que eu tô falando pra vocês fazerem. Então qual é o passo a passo aqui que nós precisamos fazer? Vamos resumir para entender e para fixar. Eu quero muito que vocês anotem as coisas. Primeiro, você precisa ter uma agenda. Controle a tua rotina diária. Segundo, você precisa entender que o comercial vai estar inserido nessa agenda aí diária. Terceiro, você vai listar as atividades do comercial para ter bastante clareza de tudo que você precisa fazer. Como que você vai listar essas atividades do comercial? Você vai responder a 2 perguntinhas. O que eu preciso fazer para manter os clientes que eu já tenho e fazer com que eles me indiquem novos clientes? E o que eu preciso fazer para trazer novos clientes para o meu escritório? Com as respostas dessas 2 perguntas, você já montou todas as atividades do comercial 1, prospecção de novos clientes, e do comercial 2, que é o relacionamento com o cliente. Aqui você já está com meio caminho andado. Sabendo, gente, que quanto melhor, quanto mais posicionado você tiver, mais fácil fica para listar essas atividades. Então, se você já é alguém que tem uma área de atuação específica, isso facilita muito, muito mesmo aí na hora de listar essas atividades, galera. Tá joia? Tem uma live lá que eu ensino, uma live que eu fiz mais atrás, a como se posicionar. E aí listou essas atividades, você vai olhar lá para a tua agenda e entender o seguinte: eu preciso praticar essas atividades pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Então eu vou inserir aqui na minha agenda. Pode ser um horário específico, você pode alternar, você deve testar, porque a gente vai aprendendo ali quais são os melhores horários e tudo mais. Divida essa 1 hora em meia hora para o comercial 1, meia hora para o comercial 2, tá? Não deixe de fazer isso. E lembre-se sempre, como a gente trabalha com vendas complexas, nós precisamos acompanhar essas vendas com um funil de vendas. Eu preciso acompanhar esse cliente até ele fechar o contrato comigo. E sabe um pulo do gato aqui do funil de vendas que eu não contei para vocês hoje ainda? Até quando você acompanha pelo funil, até aquele cliente que não fecha com você, ele vira ouro. Por quê? Você vai descobrir e vai perguntar para ele por que ele não está fechando com você. E é aí que você vai tirar as objeções. E destas objeções vem grandes insights. Número 1, o que eu preciso melhorar? Onde eu estou errando? Ou, número 2, será que eu estou buscando o cliente certo? Será que esse é o meu cliente, é o cliente que eu estou realmente buscando? Ou eu estou falando para a pessoa errada? O funil de vendas, ele traz essa riqueza de detalhes, então usem o funil de vendas. Perceberam, gente, como dá tranquilamente para, mesmo sendo autônomo, inserir o comercial na rotina de vocês? Mesmo trabalhando sozinho, você pode ter um setor comercial, sim. Você pode ter um e-mail só para o comercial. Você pode ter um chip no seu celular só para o comercial, porque assim você faz aquele charme, né? O cliente não acha que está falando só com uma pessoa, não acha que está falando diretamente com você. E isso dá um pouco mais de peso, né, para negociação ali. Você pode fazer isso. Então, façam diariamente, tá? E agora, gente, eu queria fazer um pedido, né? A nossa live de segunda, ela acontece toda segunda, né, às 19h30 aqui. E a minha ideia com essa live é justamente trazer temas
para que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês. São coisas que acontecem com a gente lá no escritório, que a gente aplica, que a gente trabalha, que a gente já testou e que realmente tem funcionado. Mas eu sei que na teoria é muito bonito, mas na hora de trazer para a prática vocês terão certas dificuldades, né? Nesse dia a dia aí da advocacia que ele é tão pesado pra gente. Me mandem sugestões de temas, me mandem as dúvidas de vocês, porque aí eu vou criando novos temas e novas lives em cima dessas dúvidas. E me enviem também aqueles maiores insights que vocês estão tendo aqui com a nossa live. Porque aí, em cima desses insights, a gente sabe o que está funcionando, né? E consegue potencializar, consegue expandir o assunto, aprofundar esse assunto, que vocês fiquem craques nisso, feras. Então me mandem aí as dúvidas, sugestões de tema, os insights que vocês estão tendo com essa live. E também aproveita, corre lá no link da minha bio para se inscrever. Porque quando você se inscreve, eu mando um e-mail para te lembrar da nossa live. Segunda-feira é um dia corrido. Então quando você recebe o e-mail, você já sabe, ó, Cássia vai começar a live de segunda. Hoje tem coisa boa pra mim, vou lá correndo assistir. Então se inscreve lá no link da bio, porque assim eu vou te lembrar. Vou te lembrar toda segunda-feira pra você vir aqui trocar uma ideia comigo, tá, gente? Então, meu povo, eu tô muito feliz de fazer essa live. Eu adoro vir aqui trocar essa ideia com vocês. Quero muito receber os temas e as sugestões. Quero muito que vocês estejam aqui também junto comigo toda segunda-feira às 19h30. Eu prometi lá no início da live que a gente fica aqui uns 30, 40 minutos, né? Não passo muito disso. É uma aula muito gostosa pra mim. Vou deixar a live gravada para quem entrou agora. Volta lá e assiste do começo, porque tem muita coisa que você vai aplicar lá. Vai aplicar logo amanhã, inclusive, tá? E um grande beijo no coração de vocês. Um abraço e até segunda-feira que vem na nossa live, segunda às 19h30. Tchau, tchau, galera. Obrigada, hein?